Licença. Deixa a gente me cantou hoje, esqueci de falar de Vai manhãzinha. chover, Sol. Vai chover. Não põe ele de castigo? Pra quem tava... Não, deixa ele, ó. Deixa ele bem feliz. Pedro tá de volta, né? Pedro Mariano, seja bem-vindo. Depois de 45 dias de férias, As mais férias 30 mais de longas da licença. Band. Nem o nosso diretor tem as férias tão longas que nem Pedro Mariano. Seja muito bem-vindo, viu, Pedro Boa Mariano? tarde. Boa tarde você aí de casa. Bom demais, né, Luquinha? Começar essa tarde pertinho de você. Bora lá alimentar um pouquinho a nossa alma e o nosso coração antes de falar sobre o assunto de hoje, né? A melhor resposta que você pode dar para alguém a uma injustiça é o seu silêncio. Então não se preocupe com calúnias, não se preocupe com mentiras contra você. Entrega tudo a Deus. Entrega ao Deus da justiça, porque Ele sempre vai te defender. Não só hoje, mas sempre. Esse é o toque de hoje que o Luquinha escreveu para você. Aliás, o que tem no programa Zóio Verde? O líder do PCC, Marcola, foi levado da prisão para um hospital e Coruja resgatado no interior de São Paulo. Converse com a gente durante o programa e participe. Participe também, não só fazendo pergunta, mas concorrendo prêmios. No Face tem um super kit, produtos da Tracta, Polipet, Cooper, Ortovip. Você curtiu, marcou 2 amigos, compartilhou essa foto no Face, já concorre, tá bom? E se você participar ao vivo, hoje não precisa identificar, mas a produção pega o seu telefone, seu contato, seu nome, vai concorrer 4 vales para o almoço no restaurante Consciência. Ligou, fez a pergunta, sexta-feira tem um sorteio. Bora conversar bastante, abrir o coração, dia de papo cabeça. Zóio Verde, você tem medo? Eu tenho medo de várias coisas, Sol. Tipo, Às vezes eu tenho medo de sair na rua, sério mesmo, porque é tanta coisa que a gente ouve. À noite, então, eu prefiro nem sair. mas é um medo constante? Não, são alguns momentos. Agora, tem gente que vive com medo. Verdade. Qualquer coisa vive com medo. Será que esse medo pode virar síndrome do pânico? Será? E se você sente esses medos constantes, tem como se livrar disso? Muita crença, né? Olha, cuidado com aquilo, cuidado com aquilo. É verdade. É muito medo, a gente cresce com muito medo na cabeça. E ele está aqui para tirar as nossas dúvidas. Ele que é especialista em inteligência emocional, Adriano Renó, que a gente está conhecendo hoje. Muito obrigada, Adriano. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? Eu cresci, tudo bem, Adriano? Prazer. Eu cresci ouvindo só pra minha mãe falando assim pra mim, Adriano, não dá cambalhota que você vai quebrar o pescoço. Aí você eu ficou não com consigo medo? fazer nada. Eu vejo aquele povo de ginástica olímpica dando assim, ó, só eu sofro por eles. Assim, meu Deus, se a pessoa cair, você acredita? Porque de tanto ouvir minha mãe falar. Não, né? Não faz isso, não dá estrela, não sei fazer nada. Pirueta, não sei fazer nada. Nem pensar. Nem pensar, nossa, não consigo. Então vamos lá para a primeira pergunta, né? Antes da gente conferir a nossa enquete, essa primeira pergunta, pegar a deixa do Luquinha, Adriano. A gente cresce muitas vezes com o medo. Até que ponto o medo é um aviso saudável para a nossa proteção ou não? Então, a gente cresce sendo inserido crenças na nossa mente de 0 a 7, 8 anos, aonde a ideia da sua mãe é colocar esse receio, esse medo para te proteger. Sim. O problema do medo, quando ele paralisa para uma realização pessoal, profissional. Digamos, eu preciso pegar a Dutra para chegar no meu trabalho, eu não consigo dirigir na Dutra. Tenho medo de dirigir Tenho medo de dirigir na Dutra, porque existem acidentes, assisto na TV e tudo mais. Aí começa a complicar seu lado social, né? Aí o medo faz mal. Olha, ele trava e bloqueia. Temos enquete, né, Sanseverino? Tem sim, para você de casa quiser participar e conversar com a gente também, @falando nisso Band, aí você acessa o nosso perfil, nos stories você responde, ligado mais à crise de pânico, viu? Você sabe por que as pessoas têm crise de pânico? 80% diz que não, e você sabe o que fazer quando alguém está tendo uma crise de pânico? 90% diz que não sabe. Então, o medo não é um pânico, o medo é um primeiro passo. Medo é o primeiro passo de uma crença que existe, que te limita. E ao mesma forma que ela pode limitar e te proteger, e ela pode criar o que eu comentei, ela limita a sua oportunidade de crescer profissionalmente, o medo até no relacionamento amoroso. Olha só, tem gente que tem medo realmente de se relacionar com medo de repetir o relacionamento anterior. Por que as pessoas às vezes repetem os mesmos erros? É curioso porque é a crença, né? Eu penso muito assim, existem as crenças que são inseridas quando a gente é pequeno e a gente tem o lado racional e o lado emocional, que é o inconsciente e subconsciente. Então existem informações que a gente não tem exatamente o discernimento, só que vai ter atitude. Então, por algo que aconteceu na infância, até a forma de relacionamento dos pais, das famílias, ele vai reproduzir isso no relacionamento dele.
Olha só, a Nayara está dizendo aqui, um beijo, Nayara, ela só pediu para não espelhar, viu, Luquinha? É um comentário dela, que ela tem medo de se relacionar, Adriana, a gente pode comentar isso daqui a pouquinho, porque ela sempre foi violentada nos relacionamentos anteriores, ela sempre sofreu agressão e tal, então ela não quer se relacionar com mais ninguém com medo de que isso aconteça novamente, Luquinha. E você de casa, tem medo do quê? O que faz você não conseguir? Eu tenho medo do STF. Do STF? É, eu tenho. Não, mas é verdade, a gente vê tanta notícia ligada à política que a gente acaba tendo medo, desanimando. Então, até que ponto a gente pode permitir isso acontecer com a gente ou não? Ou como também bloquear isso? Já já a gente aprende, mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E o líder do PCC, Marcos Marcola, foi levado da prisão para um hospital em Brasília. E um fortíssimo esquema de segurança foi montado para a transferência. Nós vamos ver os detalhes agora com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Israel, muito boa tarde. Foi divulgado o motivo da saída do Marcola do presídio para a realização desses exames? Tudo bem, Sol? Boa tarde para você, para o Lucas e também para quem acompanha Falando Nisso. Ainda não, só o procedimento ainda não foi detalhado por uma questão de sigilo médico. Marcola foi à unidade hospitalar de helicóptero e escoltado por agentes federais fortemente armados. Vamos agora direto à capital federal, em Brasília. Quem tem mais informações é a repórter Carolina Vilela. Trânsito bloqueado, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança, atiradores de elite posicionados em pontos estratégicos, helicóptero. Marcos Williams Erbas Camacho, mais conhecido como Marcola, chegou por volta das 7 horas da manhã no hospital de base na área central de Brasília, onde permaneceu por cerca de 1 hora, sempre cercado por um forte esquema de segurança. O trajeto entre o presídio e a unidade de saúde foi feito de helicóptero. O Ministério da Justiça não deu detalhes sobre o estado de saúde do chefe do PCC. Disse apenas que ele passou por exames de rotina e que o deslocamento do preso foi feito de helicóptero para evitar congestionamentos e problemas à população. É a segunda vez em 1 ano que o criminoso é levado para o hospital. Em julho, ele passou por consulta médica por problemas urológicos. Condenado a mais de 300 anos de prisão, ele cumpre pena na Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Brasília, para onde parte da alta cúpula do PCC foi transferida em março do ano passado. Em dezembro, a polícia descobriu um plano para resgatar o chefe do PCC. Militares do Exército foram direcionados para a penitenciária, onde ficaram de prontidão. Também foram feitas obras para reforçar a segurança do local. Dinheiro, né, Israel? E o Ministério Público Federal denunciou o jornalista Glenn Greenwald no inquérito que apura a invasão de celulares de autoridades. Atualiza essa notícia pra gente, por favor, Israel. Só um áudio encontrado no computador de um dos investigados motivou esta denúncia, segundo o qual o jornalista teria orientado o hacker Luiz Molição a apagar o conteúdo obtido. Vamos agora com as informações direto da capital paulista, em São Paulo. Lana Canepa tem mais detalhes. Vamos conferir. Denúncia segundo a qual, depois de receber o material, o jornalista americano teria orientado o hacker Luiz Molição a apagar o conteúdo obtido através da invasão do aplicativo de mensagens Telegram. De acordo com o procurador Wellington Oliveira, isso caracterizou clara conduta de participação auxiliar no delito, buscando subverter a ideia de proteção à fonte jornalística em uma imunidade para a orientação de criminosos. Glenn Greenwald é fundador do site Intercept Brasil, que fez uma série de reportagens usando o material obtido pelo grupo criminoso para questionar a imparcialidade do então juiz federal Sérgio Moro e dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba. De acordo com o Ministério Público, Glenn não foi investigado pela Polícia Federal por causa de uma decisão liminar do ministro do Supremo Gilmar Mendes. Porém, no relatório da Operação Spoofing, o delegado responsável diz não ter sido possível identificar ações criminosas de Glenn no diálogo com o hacker. O jornalista foi denunciado pelos crimes de associação criminosa e de interceptação telefônica, informática ou telemática, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Já os 6 hackers presos na Operação Spoofing também poderão responder por lavagem de dinheiro. E o ex-presidente da Vale, mais 15 pessoas foram denunciadas à Justiça pelo Ministério Público de Minas Gerais na investigação sobre a tragédia em Brumadinho. Funcionários da mineradora e da consultora alemã que atestou a segurança da barragem devem responder aí, Luquinha, pela morte de 270
pessoas. Triste demais, né? Só conversar com o Israel agora sobre as estradas. Bora atualizar quem está em casa, Israel, condições de estradas do trânsito na Tamoios. Perfeito, Lucas. A Tamoios, nesse momento, tem trânsito fluindo muito bem, tanto em direção ao litoral quanto em direção aí ao Vale do Paraíba. Tem as obras. A gente fala sobre todo dia isso. A duplicação no trecho de serra lá no quilômetro 64, hoje no 65 e também na altura do quilômetro 72. É bem nas curvas do trecho de serra ali. Estão implantadas o pare e siga para quem desce em direção ao litoral norte paulista, mas nesse momento o trânsito flui bem, não tem nenhum ponto de lentidão. Para quem segue pela Dutra, também boa viagem, tanto em direção a São Paulo quanto em direção ao Rio de Janeiro. Por ali, o motorista faz uma excelente viagem em ambos os sentidos. Lucas. Bora falar sobre o tempo, então, aqui na nossa região agora. E vem chuva para o fim da tarde, viu? Então, atenção para você que for da região, saia com seu guarda-chuva para sair de casa. Máxima de 21 graus em São Bento do Sapucaí, mínima de 12 graus mais para a noite. Em Garatá, máxima de 27, Cruzeiro também. E Taubaté, máxima de 28 graus. Chuva também prevista para o litoral norte, máxima de 29 em Ubatuba, em São Sebastião. Bora ver a semana aqui em São José dos Campos. Hoje, máxima de 27. Amanhã a temperatura cai mais um pouquinho, máxima de 25, segue assim na sexta. Sábado e domingo, uma boa notícia, viu? Previsão de tempo mais firme, sem previsão de chuva, máximas de 29 e 31 graus. E o primeiro caso de morte por febre hemorrágica em 20 anos foi confirmado no estado de São Paulo. A gente tem outros detalhes no próximo bloco e também no próximo bloco a gente tem uma, olha que legal, ao vivo, dicas da Vale Infusões. Ai, que legal. Olá, eu sou a doutora Fabiana e no próximo bloco nós vamos falar sobre uma doença bastante comum nessa época do ano, hein? Sobre a dengue, ok? Aguarde!